Vamos lá, professor Joaquim mais uma vez. Galera, finalmente chegamos ao nosso bloco de exercícios, Vamos aqui tentar fazer o máximo de questões escolhidas a dedo sobre os crimes sexuais, galera. Pessoal, antes da gente adentrar para as questões dos crimes sexuais, eu quero fazer apenas duas correções breves, tá? Que é o seguinte, olha na tela. Galera, essa questão que você está vendo na sua tela, eu fiz, salvo engano, na UA, na aula de número 8, Você está numa sequência aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Na aula 8 foi exercício sobre homicídio. E aí, ao resolver essa questão aqui, veja, eu já tinha explicado para vocês, que o homicídio privilegiado significa que o agente que comete homicídio terá a pena reduzida. E ele terá a pena reduzida em 3 situações, são 3 privilegiadoras. Lembra disso? Lembra dessa aula? Perdão, pessoal. Lembra dessa aula? Quais são as 3 privilegiadoras? Relevante valor moral, relevante valor social, e quando a agente comete o crime, mata alguém, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Eu expliquei isso tudo para vocês naquela aula, e quando eu fui fazer essa questão, veja, tá assim, em relação ao crime de homicídio, julga os itens. Olha essa primeira. A violenta emoção e o motivo de relevante valor social ou moral são causas de redução das penas previstas para homicídio. Galera, eu disse para vocês, quando a gente gravou essa questão, que essa primeira estava correta. Não, senhor. Não, Joaquim? Não. Ela está errada, pessoal. Faça a correção aí, viu? Por que ela está errada? Porque o homicídio privilegiado, em que eu terei a redução de pena, é aquele homicídio em que o agente mata, ok, por motivo de relevante valor social, tá certo, por motivo de relevante valor moral, tá certo. O erro é quando fala violenta emoção. Pessoal, falar só violenta emoção tá errado. A privilegiadora relacionada à violenta emoção, que vai fazer a pena reduzir, é quando a gente está sob o domínio de violenta emoção. Então não basta falar violenta emoção. É sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Você já sabe isso tudo. Você já está doutor nisso. Então, eu imagino que você deve ter estranhado. Como é que o professor colocou isso certo, Tá errado, galera, ok? A questão, ao mencionar só violenta emoção, tá errado. A gente ter falado domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Tá bom? Então fica esse alerta aí. As outras duas a gente fez certinho, O homicídio privilegiado, ele coexiste com todas as qualificadoras? De jeito nenhum, a gente viu isso, O homicídio privilegiado, que sempre, as privilegiadoras são sempre subjetivas, elas só coexistem com qualificadoras objetivas, então não são com todas, E o homicídio qualificado privilegiado perde a natureza hediondo. Exatamente. Pessoal? Então, joia, Então é isso. Correção aí na primeira, tá bom? Pessoal, e antes da gente passar para as questões, só um detalhezinho. Nesse último bloco que a gente falou de crimes sexuais, que eu mencionei o artigo 234A do Código Penal, eu falei assim, se dos crimes contra a dignidade sexual, em geral, resulta gravidez, a pena é aumentada de metade a 2/3. Aí eu falei assim, abre aí o seu vademecum no 234A, inciso 1. Inciso 1 não. 234A, inciso 3, galera. Inciso 3, tá? Então fica essa correção aí pra você, tá? Pra você não estranhar na hora de fazer as questões. Ok? Joia? Beleza. Pessoal, finalmente, vamos entrar nas nossas questões de hoje, crimes sexuais. Galera, primeira questão, na sua tela, CESP Juiz de Direito, Paraná 2017, considerando, a jurisprudência do STF, do STJ, STF, Supremo Tribunal Federal, STJ, Superior Tribunal de Justiça,
Considerando a jurisprudência sobre os princípios informativos do direito penal e teoria geral da pena, julga o item. A prática sequenciada de atos libidinosos e conjunção carnal, veja, prática sequenciada de atos libidinosos e conjunção carnal. Galera, veja, contra a mesma pessoa, contra a mesma vítima, dentro do mesmo contexto fático, configura crime único. Pessoal, nós falamos isso hoje, hein? Falamos isso. Questão está correta, né, pessoal? Corretíssima. A prática sequenciada de atos libidinosos e conjunção carnal contra a mesma pessoa, contra a mesma vítima, dentro do mesmo contexto fático, configura crime único. Exatamente, pessoal. Naquele exemplo, né? João mantém conjunção carnal com Maria, mediante violência, grave ameaça, no mesmo contexto, ele pratica sexo oral, sexo anal, enfim. Mesmo contexto fático, mesma vítima, conjunção carnal e, em sequência, outros atos libidinosos, crime único. Ok, galera? Joia? Questão 1, então, está correta. 2, pessoal. Delegado de polícia, 2017, outra questão recente. Assinalar com V, né, de verdadeiro, o item que corretamente apresenta uma hipótese de estupro na forma do 213. E com F, o item que não apresenta hipótese de estupro 213. Pessoal, veja, a questão 2, ela joga para você dois casinhos. Ela quer saber qual é o 213 e qual não é o 213. Olha a primeira situação. Imagina essa situação. Valer-se de violência, valer-se de violência contra pessoa portadora de deficiência. Veja, ela é portadora de deficiência mental, mas é possuidora de discernimento para o exercício da sexualidade, para com ela praticar um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Pessoal, cuidado, a gente falou isso na aula também. O candidato apressado vai olhar assim e falar, peraí, o agente com violência praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra a pessoa que é portadora de deficiência mental. Aí você fala, o cara, nossa, peraí, se a vítima é portadora de deficiência mental, ela é vulnerável, então estupro de vulnerável, 207A, tá certo? Cuidado, pessoal, não tá certo. Veja, realmente, houve prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal com pessoa portadora de deficiência mental. Como é que eu falei na aula? Se a pessoa portadora de deficiência mental, apesar da deficiência, ela tem discernimento para a prática do ato sexual, se ela tem discernimento apesar de tudo, ela não é vulnerável. Então ela vai ser vítima de quê aqui no caso? Do 213. Do estupro 213. Até porque houve uso de violência, né? Violência. Então por que não é o 217A? Por que essa vítima não é vulnerável? Porque, apesar de ser portadora de deficiência mental, ela possui discernimento para o exercício da sexualidade. A questão falou isso. Pessoa portadora de deficiência mental, possuidora de discernimento para o exercício da sexualidade. Então, ela não é vulnerável. Não é vulnerável. Ela só poderá ser vítima do 213, até porque houve uso de violência. Então, galera, essa primeira está correta. Ela traduz um caso de estupro do 213. Segundo, manipular sob a roupa a genitália de pessoa completamente bêbada que esteja desacordada em virtude de severa ingestão de álcool. Imagina, o agente vai lá, se aproveita da pessoa completamente bêbada, que está desacordada em virtude da ingestão de álcool, está lá desacordada, e o agente vai lá, se aproveita disso
e manipula sob a roupa a genitália dessa pessoa completamente bêbada, que está desacordada. Pessoal, aí sim, né? Aí sim eu tenho estupro de vulnerável, do 217A. Não é 213. A questão que é um exemplo do 213. Estupro 213. Essa segunda situação é estupro de vulnerável, 207A. Como não é o 213, ela está falsa, pessoal. Por que essa pessoa é vulnerável? Você entendeu. Ela não tem capacidade de resistência, né? Ela está desacordada em virtude do álcool, né? E o agente foi lá manipular a genitália dela para satisfazer a sua doentia lascívia, né? Então aí é o crime de estupro de vulnerável, não é o 213. Fechou, pessoal? Joia? Questão 3. Galera, essa questão aqui é boa, viu? Essa é boa. Caiu para delegado Goiás, 2013, né? Questão ótima. Fala o seguinte, ó, dentro da aula de novo, pessoal. Escolhi a dedo para vocês, ó. Madame Pink, recém-casada, procura médico, ó, ginecologista. Eu dei um exemplo desse na sala hoje. Procura médico ginecologista para realizar exames preventivos de rotina. Antes de iniciar o exame, o médico pede que a paciente se dispa, né, tira a roupa. Logo após ela se deitar na maca ginecológica, acaricia sua vagina e nela introduz seu dedo. Nesse caso, o médico responderá pelo quê, hein, pessoal? O que o médico responde aqui, galera? Pessoal, não tem a menor dúvida, né? Eu estou diante de quê aqui? Violação sexual mediante fraude, pessoal. De novo, artigo 215 do Código Penal. Eu dei esse exemplo para vocês durante a aula. Violação sexual mediante fraude. Veja que o médico, ele usa de fraude aqui, né? Ele oculta sua verdadeira intenção. Ele aproveita o contexto do exame ginecológico para, na verdade, o quê? Satisfazer a sua grotesca lascívia, né? Se aproveita do exame ginecológico para acariciar a vagina da paciente dele, introduzir o dedo lá e tal. Pessoal, essa é a fraude, né? Então não resta dúvida, estamos diante do crime de estupro de... Perdão, galera. Estamos diante do crime de violação sexual mediante fraude. Violação sexual mediante fraude, galera. Letra D. Letra D. Joia? Tranquilo? Questão 4, pessoal. Questão 4. O agente que mantiver conjunção carnal, ó, olha os detalhes da questão. O agente que mantiver conjunção carnal com menor de 14 anos. Aí você já pensa, professor, menor de 14 anos, estupro de vulnerável, menor de 14 anos. O agente que mantiver conjunção carnal com menor de 14 anos, aí a questão para te pegar, ela fala assim, ó, mediante fraude. Aí você, ixi, se é mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, ixi, então o agente vai responder por violação sexual mediante fraude, né, professor? Falou que usou fraude. Jogou, do jeito que está aqui, é o artigo 215. O agente se utilizou de fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então ele responde por violação sexual mediante fraude. É isso, pessoal? A questão joga fraude para te pegar. Veja, apesar do uso da fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, apesar disso, pessoal, não é o crime do 215. É estupro de vulnerável, 217A. Por quê? Porque a vítima é o quê? Menor de 14 anos. Lembra que eu falei isso? Que o estupro de vulnerável, ele é um crime de execução livre.
ele pode ser praticado, por exemplo, mediante fraude. Aí é esse caso. Eu tenho uma conjunção carnal com menor de 14 anos, vítima vulnerável, portanto, e o agente se valeu de fraude. Então o crime é estupro de vulnerável, não é violação sexual mediante fraude, pessoal. A questão joga fraude para você ir do 215, né? Mas não. O crime aqui é de estupro de vulnerável, galera. Tá? Então tá errado, pessoal. Errado. A vítima é menor de 14 anos, né? Então só pode ser estupro de vulnerável, crime de execução livre. Como você viu aí, foi praticado mediante fraude, né? Joia, galera. Beleza. Questão 5. Há crime, veja a questão, há crime de violação sexual mediante fraude. Vamos ver se agora é violação sexual mediante fraude. Há crime de violação sexual mediante fraude. Há esse crime, denominado de estelionato sexual. Até agora está perfeito. Até agora está perfeito, é isso mesmo. Há crime de violação sexual mediante fraude, denominado estelionato sexual, quando, veja, quando a vítima esteja impossibilitada de oferecer resistência ou qualquer outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade, como, por exemplo, ocorre após ingestão de bebida alcoólica e o agente não tenha provocado ou concorrido para a situação, mas apenas se aproveitado do fato. Pessoal, lembra que eu falei isso? Na violação sexual mediante fraude, a vítima em nenhum momento perde a sua capacidade de consentimento. Em nenhum momento ela perde a sua capacidade de resistência. Se a vítima perde a sua capacidade de consentimento, se ela perde a sua capacidade de resistência, o crime é estupro de vulnerável, pessoal. Estupro de vulnerável. Então a questão tentou te pegar de novo. Há crime de violação sexual mediante fraude, estelionato sexual? Não, pessoal, não. Porque a vítima, nesse exemplo da questão 5, ela perdeu a sua capacidade de resistência. Veja, a vítima estava impossibilitada de oferecer resistência. Então é estupro de vulnerável, né? Estava impossibilitada porque ela ingeria bebida alcoólica e tal, e o agente se aproveitou disso, né? Então o crime, pessoal, é estupro de vulnerável. Está falando que é violação sexual mediante fraude, então está errado, pessoal. O crime é de estupro de vulnerável, 217A. Joia? Tranquilo? Mais uma questão pra gente, pessoal, questão 6. É uma questão de escrivão de polícia, né? Escrivão de polícia. 2016. Configura estupro de vulnerável. Tá jogando uma situação pra gente dizer se é estupro de vulnerável. Configura estupro de vulnerável a manutenção de relações sexuais com pessoa desacordada. Aí, ó. Pessoa desacordada, sem capacidade de oferecer resistência. Configura estupro de vulnerável a manutenção de relações sexuais com pessoa desacordada, em virtude de severa embriaguez. Ainda que a vítima, pessoal, olha a tentativa de te pegar. Ainda que a vítima, depois de concluída, olha isso aqui, depois de concluída a conduta, e ao recuperar sua consciência, passa a consentir para o ato libidinoso. Pessoal, olha isso, olha isso. O sujeito foi lá e manteve relações sexuais com pessoa desacordada. A pessoa está desacordada, em virtude de embriaguez. Ele mantém relações com ela desacordada. Pessoal, essa pessoa que estava ali desacordada, ela não tinha capacidade de resistência nenhuma. Então, ela foi vítima de estupro de vulnerável. Aí a questão fala assim, para te confundir. Porém, quando ela acordou, e veja, quando ela acordou, o ato sexual já estava concluído. Já tinha feito. O que a gente queria fazer, já tinha feito. O ato sexual estava concluído.
Aí a vítima acorda, recupera a consciência, percebe que houve ali com ela relação sexual, e aí ela, na hora que ela recupera a consciência, ela fala assim, ah não, tem problema não, mas foi, deve ter sido bom ficar com essa pessoa essa noite. Então, ela consente com o ato sexual depois que ela acordou e depois que o ato sexual já está concluído. Vai ter o crime, pessoal? Claro que vai ter o crime. Porque ele praticou a conduta, manteve relações sexuais com ela quando ela estava desacordada. Concluiu o estupro de vulnerável. Se após isso, após o crime ter acontecido, a vítima recupera a sua consciência e passa a concordar com o ato sexual, isso não invalida o crime. O crime continua existindo, pessoal. Continua existindo. Então, configura estupro de vulnerável a manutenção de relações sexuais com pessoa desacordada. Em virtude de severa embriaguez. Exatamente, teremos o crime. Teremos o crime. Ainda que a vítima, depois de concluída a conduta e ao recuperar sua consciência, passe a consentir com o ato libidinoso. Exatamente, teremos o crime. Não interessa isso. Depois da conduta ter acabado, ela acorda e consente, isso não interfere mais, porque a conduta já estava concluída. Joia? Então a questão está correta. Correta. 7. Falamos isso também, né, pessoal? Falamos isso na aula de hoje, ó. A revogação do 214 do Código Penal, pela Lei 12.015/2009, ela conduziu à abolício criminis do delito de atentado violento ao pudor anteriormente cometido. Pessoal, lembra disso? Foi uma das primeiras coisas que eu falei no nosso encontro de hoje de crimes sexuais. O que eu disse para você? Eu disse que antes da Lei 12.015 de 2009, eu tinha 2 crimes. Eu tinha o estupro do 213 e o atentado violento ao pudor do 214. Com a Lei 12.015 de 2009, o estupro passou a ser o quê? E ainda é hoje, desde 2009. O estupro atual passou a ser o quê? A soma do estupro do 213 antigo com o 214 antigo. Então, antigamente eu tinha estupro e atentado violento ao pudor. Hoje é só estupro. O 213 atual é a soma do 213 do passado com o 214 do passado. Ou seja, galera, a conduta, veja, apesar do 214, que previa o atentado violento ao pudor, apesar desse artigo ter sido revogado, a conduta que estava ali, que era chamada de atentado violento ao pudor, essa conduta migrou para o 213 e hoje é chamada de estupro. Quando isso acontece, incide, eu disse, o princípio da continuidade normativo típica. Não é abolício criminis. Abolício criminis, por exemplo, é o que ocorreu com adultério. Aí sim teve abolício criminis. O adultério estava no 240 do Código Penal, veio a Lei 11.106 de 2005, revogou o 240. A conduta de adultério que estava no 240 não foi para lugar nenhum. Ela foi extinta do direito penal. Ela é um irrelevante penal. Isso é abolício criminis. Já no atentado violento ao pudor, não tive abolício criminis. Não teve abolício criminis. Apesar do artigo do atentado violento ao pudor 214 ter sido revogado, a conduta criminosa continua relevante para o direito penal. Ela só migrou para o 213 e hoje é chamada de estupro. Joia? Então a revogação do 214 conduziu a abolício criminis? Claro que não. Claro que não, pessoal. Não teve abolício criminis. Eu tive, na verdade, o princípio da continuidade normativo típica. Joia? Pessoal, para nós fecharmos o encontro de hoje, ó, mais uma questão aí. Questão defensor público, né? Galera, essa questão, veja, é uma questão, é o que eu sempre alerto para vocês, né? É por isso que eu faço questão aqui na aula, mesclar com vocês tanto o conhecimento da lei seca, né? Da leitura da lei, a decoreba de lei, que cai em prova mesmo.
mesclar com doutrina, com jurisprudência, é essa mescla que vai fazer o seu estudo ficar completo. E como eu disse, nunca negligenciar a lei seca, porque muitas vezes a questão cobra a decoreba da lei. Por isso que eu faço questão de colocar os artigos no quadro e falo para você abrir a lei e ir acompanhando, porque muitas vezes vai cobrar a letra da lei, simples assim. É o caso dessa questão, pessoal. A questão 8 fala assim: considera-se vulnerável, considera-se vulnerável, para fins de tipificação do crime de estupro de vulnerável. Pessoal, o que essa questão quer? Ela quer que você saiba quem a lei considera como vulnerável. Só isso. Quem a lei considera como vulnerável. É só abrir o 207A e lembrar do meu quadro. O que eu falei? Vulnerável menor de 14. Menor de 14. É a pessoa deficiente mental que não tem o necessário discernimento para a prática do ato sexual. E a pessoa sem capacidade de resistência. O que você vai procurar nas alternativas? Um desses três. A alternativa que falar um desses três vulneráveis é a resposta. É a resposta. Vamos lá? Vamos procurar aqui? Considera-se vulnerável para fins de estupro de vulnerável o maior de 60 anos? A lei fala isso, pessoal? O maior de 60 anos é vulnerável para fins de estupro vulnerável? A lei não fala isso. Falso. Quem, por deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Exatamente. Letra B, galera. Pronto. É o que nós colocamos no quadro. É vulnerável quem, por deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Só por desencargo de consciência. C, o menor de 16 anos. Pessoal, vulnerável é o menor de 14, né? 16 não. Falso. O descendente menor de 18, ainda que possua... Galera, o foco do estupro vulnerável é o menor de 14, né? Aqui fala menor de 18. Fala da pessoa que tem discernimento. Não, pessoal. Não, nada a ver. Está totalmente errado, né? É a mulher no âmbito das relações domésticas. Pessoal, a mulher, pelo simples fato, por exemplo, de ser estuprada no âmbito das relações domésticas, necessariamente ela é vulnerável? Não, pessoal. Não. Para ser vulnerável, as situações que eu falei. Menor de 14. Não basta ser mulher no âmbito das relações domésticas, ou qualquer pessoa no âmbito das relações domésticas. Para ser vulnerável, tem que ser menor de 14. Ter enfermidade ou deficiência mental e, por isso, não ter o necessário discernimento para a prática do ato e ser pessoa sem capacidade de resistência. Então, a mulher no âmbito doméstico, simplesmente isso a torna vulnerável? Claro que não. Claro que não. Tá? Pessoal, então letra B de bola. Galera, com isso a gente fecha aqui mais um encontro nosso, né? Hoje dedicado aos crimes sexuais. Você está vendo que em toda essa caminhada estamos aí focando, trabalhando a parte especial do direito penal. Galera, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo para vocês, que tenha agregado para vocês novos conhecimentos, ou uma revisão bacana para quem já vem estudando há algum tempo. E pessoal, é isso. No próximo encontro a gente vai continuar a parte especial do Código Penal e vamos focar nos crimes contra a administração pública, galera. Não perca esse nosso próximo encontro, que também vai ser fundamental para a sua preparação aí para as provas de carreira policial. Ok, pessoal? Joia? Até o próximo encontro. Abraço.